existe prevenção para o câncer infantil. Daí a importância do diagnóstico precoce. Aos pais, cabe a responsabilidade de levar os filhos com certa regularidade ao pediatra. A capacitação e especialização de médicos pediatras e clínicos é de fundamental importância para que o diagnóstico e o tratamento sejam mais eficientes. As crianças com câncer não podem esperar. A demora para atender às urgências da doença tem que ser sanadas para que mais vidas sejam salvas. Esse é o alerta de especialistas. A incidência é difícil nós trabalharmos para uma redução, porque como nós não sabemos quais são os fatores que levam ao desenvolvimento dessa doença, nós não temos como atuar na prevenção, né? Mas nós podemos sim, através do diagnóstico precoce, reduzir muito a mortalidade e melhorar o prognóstico. Então, a questão-chave é o diagnóstico. É preciso que todos os profissionais, por exemplo, estejam alertas para o câncer como um problema de saúde pública e que todos, por exemplo, os médicos clínicos de toda a rede do Sistema Único de Saúde estejam preparados para fazer o acompanhamento clínico, o diagnóstico clínico, o exame clínico. Feito o diagnóstico, que o sistema disponha de condições adequadas de tratamento, principalmente do tratamento cirúrgico, mas também do tratamento complementar. Os agentes de saúde devem se capacitar desde a graduação, porque alguns desses sintomas se confundem com as doenças normais de infância. Um aumento de gânglio acontece reativo a qualquer infecção, mas ele pode também, se ele sai do prazo normal de resolução, se tratar de um linfoma. Tem alguns sinais que podem chamar mais atenção. Uma criança que rapidamente fica muito pálida, que faz uma anemia rapidamente, sem alguma causa infecciosa ou sem nenhuma doença anterior. Uma criança que perde peso, isso realmente é um fator que chama muita atenção da gente. Uma criança que em 2, 3, 4 meses ele está perdendo peso sem uma causa aparente. A leucemia é o tipo de câncer mais comum entre crianças e jovens. É importante saber que a leucemia ela é uma doença democrática, né? Ela acontece em todas as classes sociais, ela não tem uma predileção, ela acontece em todos os países, né? Então, não é uma doença que a gente saiba a causa, mas felizmente a gente já sabe como tratar e curar a maioria delas, então a gente tem que se empenhar. Esse especialista explica que existem a leucemia mieloide e a linfóide. O tratamento das duas inclui altas doses de quimioterapia. No caso da leucemia linfóide, a quimioterapia consegue oferecer uma chance de cura que aproxima dos 80%. Então, 8 em cada 10 crianças com leucemia linfóide podem ficar curadas com a quimioterapia. E na leucemia mieloide é um pouquinho diferente porque existem muitos subtipos e muitos subtipos associados à resistência ao tratamento. Mas a quimioterapia consegue curar em torno de 40% das crianças com leucemia mieloide, né? Então a gente pensa, o que acontece com essas outras 20% de linfóide e 60% das mieloides? Elas podem recair e aí fica indicado um tratamento alternativo para tentar aumentar a chance de cura, que é o transplante de medula, né? Ele é eficaz de fato? Ele tem uma eficácia que não é de 100%, mas que consegue aumentar a chance de cura dessas crianças. O ministro da Saúde revelou um aumento significativo no número de doadores na rede brasileira de centros de medula óssea, o que tem ajudado a salvar a vida de muitas crianças com leucemia. Por isso que quanto mais pessoas cadastradas nesse banco de doadores voluntários, maior a possibilidade de que eu que preciso de uma medula, encontre um doador compatível. Além disso, uma outra coisa importante é usar o sangue do cordão umbilical. O sangue do cordão umbilical, ele tem uma quantidade de células pluripotenciais que podem se diferenciar em várias células muito alto. Então, existe também uma rede brasileira, a Rede Brasil Cord, o BNDES, inclusive, está apoiando, doando 40 milhões de reais. Nós estamos fazendo isso em São Paulo, no Rio de Janeiro. Uma unidade dessa em cada macro-região, né? Nós estamos em pleno processo, no INCA já existe uma, onde você armazena o sangue do cordão umbilical, ele é tipado e ele fica nesse banco também cadastrado. Então, quando eu preciso de uma medula e não encontro um familiar compatível, eu busco
tanto na rede de doadores, pessoas vivas, um doador compatível, quanto no banco de sangue de cordão umbilical. Quando se fala em grupos de responsabilidade social que prestam assistência à saúde da criança e amparam seus familiares, o nome da Abrace surge como um dos maiores suportes ao serviço de atendimento público. A entidade oferece desde medicamentos, alimentação, hospedagem, até transporte aéreo para os que necessitam de transplante. A Abrace reúne uma rede que congrega mais de 100 instituições em todo o país. Criada na década de 1980, a entidade sobrevive com doações de voluntários, a dedicação de profissionais da saúde e com o apoio de empresas parceiras. Mais de 90% das crianças que recebem essa assistência são de famílias carentes. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda criança tem direito à alimentação, moradia, educação e assistência médica adequadas. A Constituição prevê que é direito de todos e dever do Estado garantir a saúde, né? Mas a gente sabe que o Estado também não consegue fazer isto. E a criação das ONGs de apoio é um modelo americano. Os médicos que foram especializar nos Estados Unidos viram que lá existiam esses grupos de apoio, trouxeram o modelo então dos Estados Unidos. E a Abrace não foi diferente. Esta é Hilda Pelis, que há 15 anos ajuda na assistência às vítimas de câncer infanto-juvenil. Hoje, ela é a presidente da Abrace, que presta assistência a quase 1.000 crianças e suas famílias. Hilda explica como a associação foi criada. Nós somos um grupo de pais que passamos pela experiência de ter um filho com câncer e percebemos como é difícil você, tendo recurso para assumir o tratamento, se você não tem problema financeiro, mas você tem os problemas emocionais e sociais que você percebe com a criança do seu lado. Você não consegue botar uma venda nos olhos e não enxergar o problema, a dificuldade da pessoa com exclusão social e convivendo, além da pobreza, a doença. É muito grave. De que forma o empresário pode colaborar com a Abrace ou com essas entidades que atendem a criança com câncer? Hoje nós temos no Brasil o Fundo da Infância e da Adolescência, é o FIA, que é ligado ao CDCA ou ao CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Eles podem doar para o nosso projeto e ter o incentivo fiscal para bater no imposto de renda. Então, pessoas que doarem podem abater até 6% do seu imposto devido. E pessoas jurídicas, empresas, né, podem abater até 1% do seu imposto devido. Com isto, foi assim que nós conseguimos construir esse hospital. A gente tem um endereço para essa ajuda? Temos o site www.abrace.com.br, as pessoas podem acessar o site, conhecer os projetos da Abrace. E no Brasil todo nós somos mais de 100 instituições e o trabalho é muito similar, só que em cada estado, em cada capital, a instituição ela é independente, cada uma tem sua gestão. Nós temos aquelas crianças que nós dizemos que está fora de possibilidade terapêutica de cura, porém, elas têm que continuar sendo cuidadas. Então, a Abrace tem um projeto chamado Projeto William, que ele dá assistência a essas crianças para que elas possam permanecer no seu domicílio, mas que recebam todo o suporte de controle de dor, de alimentação, de conforto. As obras para a construção do Hospital da Criança de Brasília começaram em maio de 2005 e custaram cerca de 15 milhões de reais. O dinheiro foi arrecadado graças às doações de voluntários. São 7.000 metros quadrados de área construída. O hospital, que é mais uma iniciativa da Abrace, vai tratar todo tipo de doença em crianças e jovens. O local tem capacidade para atender 300.000 pessoas por ano. As obras foram concluídas em dezembro do ano passado, mas até hoje o hospital não funciona. O que falta para que ele realmente possa funcionar?
E nós estamos aguardando a liberação dos recursos por parte do Ministério da Saúde para a aquisição dos equipamentos. Então, tão logo o Ministério da Saúde, que já aprovou nosso projeto, libere essa verba, a Abrace iniciará o serviço de atendimento à criança e adolescente. A nossa previsão é que dentro de 6 meses o hospital esteja funcionando. O Ministério vai apoiar essa iniciativa, eu já recebi a diretoria da Abrace aqui, o governador Arruda também apoia, e com certeza esses recursos vão ser liberados e nós vamos equipar e inaugurar ano que vem o hospital. Só acredita mesmo? Com certeza. Não há a menor hipótese disso não acontecer. Mas o hospital vai ser público. Mas é privado. Ele vai atender o Sistema Único de Saúde, mas ele é uma entidade privada. Então a LDO determina que no caso de entidades privadas, a liberação de recursos do orçamento passa por uma série de etapas complexas, que atrasam, mas que a lei determina. Eu sou um escravo da lei aqui no Ministério. Neste local funciona a Casa de Apoio de Brasília. É aqui que as famílias vindas de outros estados moram durante meses e até anos, enquanto os seus filhos fazem tratamento. As mulheres se revezam entre as tarefas domésticas, enquanto as crianças se alimentam, brincam e aguardam a chegada da van, que as levará de volta ao hospital para dar continuidade ao tratamento. E a nossa salvaguarda é Abrace, porque se não fosse, eu não tinha continuado com o tratamento dele, não, porque eu ia ficar onde? Então ele está vivo graças a Abrace? Graças a Abrace, porque a medicação, né? Transporte, né? Tudo, a Abrace me banca. Então, se não fosse eles, ele não estaria aqui, não. E como é que é viver aqui nessa casa? Com outras mães, com outras crianças? A gente aprende muito, né? Porque a gente tem que aprender a respeitar, compreender os outros, né? E respeitar, porque são muitas mães de lugares diferentes, culturas diferentes, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Vilma é mãe de Josenilson. Há 7 meses ela deixou o marido na Bahia e veio em busca de ajuda para salvar a vida do filho. O menino tem 10 anos e já fez cirurgia, sessões de quimioterapia e será encaminhado agora para o serviço de radioterapia. E qual o prazo, mais ou menos, que o médico deu para vocês ficarem aqui? Diz que o tratamento é 2 anos. 2 anos? Mas você está otimista? Uhum. Está emocionada? Uhum. Você fica triste quando fala? O que mais te abalou nesse caso da doença dele? Não, porque no começo a gente fica assim, né? Mas depois a gente conforma, porque fazer o quê, né? Como é que é na casa de apoio? Eu fico bastante feliz. Eu fico agoniada quando estou aqui, né? Porque é ruim a gente ficar aqui, ficar levando furada direto. Aí quando eu vou para lá, fico bastante feliz. Uma campanha que acontece uma vez por ano em todo o país tem sabor de solidariedade para muitas famílias. É o Mac Dia Feliz, onde a renda de cada lanche consumido é dirigida ao tratamento de crianças e jovens com câncer. Este ano foram arrecadados quase 12 milhões de reais, divididos entre as 57 instituições que participam do programa e que prestam assistência a 30 mil pacientes. A iniciativa é do Instituto Ronald McDonald, que comemorou em abril de 2009 10 anos de atuação no combate ao câncer infanto-juvenil entre os brasileiros. Toda criança tem direito ao sorriso, à alegria das primeiras descobertas, a brincar livremente. Toda criança tem direito a viver intensamente a fase mais bonita, mais mágica da vida. É para garantir este direito que o Instituto Ronald McDonald trabalha.
Desde 1999, o Instituto luta para que os índices de cura aumentem a cada ano. E a luta não é só dele. É a luta das instituições que tratam e cuidam dessas crianças. É o esforço dos médicos e profissionais de saúde. É a força dos milhares de voluntários. É o amor inesgotável dos familiares. E nesta luta, o Instituto Ronald McDonald tem certeza que quando se sabe antes, o futuro fica melhor. E lança então o Programa Diagnóstico Precoce. O Programa Diagnóstico Precoce do Instituto tem como objetivo contribuir para a redução do tempo entre o aparecimento dos sintomas da doença em crianças e adolescentes e o seu diagnóstico, aumentando a expectativa de cura. O Instituto irá promover a capacitação das equipes do Programa Saúde da Família, como médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde, para suspeitar do câncer em crianças e adolescentes, contribuindo para o diagnóstico precoce. Além da capacitação das equipes, o programa irá colaborar para a organização da rede de atenção oncológica e oferecer, através de um portal na internet, serviços de apoio aos profissionais capacitados. Além do INCA e da SOBOP, o desenvolvimento do programa contou com importantes parcerias. Conselho Científico do Instituto Ronald McDonald, União Norte e Nordeste das Entidades de Apoio à Criança com Câncer, UNEAC, União Sul, Sudeste e Centro-Oeste das Instituições de Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer, Universo. Para a fase piloto do programa, foi publicado um edital de seleção pública de projetos e a avaliação das propostas foi realizada por um comitê avaliador com especialistas em oncologia pediátrica, saúde pública e ensino. Foram então selecionados 9 projetos de diferentes regiões do Brasil. O Programa Diagnóstico Precoce marca o início de uma nova etapa no combate ao câncer infanto-juvenil. E a mobilização da sociedade, a articulação de parcerias e o investimento de recursos públicos e privados tornam-se fundamentais para o futuro de milhares de crianças e adolescentes com câncer. Programa Diagnóstico Precoce. Futuro. Bons ventos o tragam. O programa Inclusão mostra agora uma entrevista com o superintendente do Instituto Ronald McDonald, Francisco Neves. Ele explica por que a instituição decidiu apoiar o combate ao câncer infantil. Cada país tem a liberdade de escolher a causa que mais vai impactar na vida das crianças e dos adolescentes. E no Brasil, nós escolhemos a causa do câncer infanto-juvenil por ser a causa que a segunda causa de morte, considerando as causas totais, na faixa de 5 a 19 anos, infelizmente. Mas como doença, é a doença que mais mata. Quantas crianças e jovens morrem por ano? Olha, considerando que em torno são cerca de 10 mil casos novos por ano, né, segundo o Instituto Nacional de Câncer, ordem de grandeza. E que o índice de cura pode chegar a 80%, nós estamos daí falando que ainda morrem 2 mil crianças, fazendo a diferença, né? 8 mil se salvam, 2 mil crianças ainda morrem. E muitas das vezes morrem por conta de não ter um diagnóstico mais rápido e mais preciso. E aqui no Brasil, nesses últimos 10 anos, quais foram as maiores conquistas do Instituto? O Instituto, ao longo desse tempo, ele vem se preparando em estratégias, em parceria com a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, em parceria com o Instituto Nacional de Câncer, com o grupo de mobilização, que são os voluntários. Só no MEC de Aferi são cerca de 30 mil voluntários, que hoje tem uma Confederação Nacional das Instituições de Apoio à Criança com Câncer, a CONIAC. Nós conseguimos evoluir em estratégias para combater a ação específica no câncer infanto-juvenil. Eu diria que o melhor resultado, além do que a gente ter feito através da melhoria das condições hospitalares, centro de transplante de medula óssea, unidade de internação para crianças com câncer, os próprios ambulatórios e as casas de apoio, que são muito importantes para que a criança e a mãe, durante o período que esteja em tratamento, ela não tenha que ficar internada no hospital, e com isso libera o leito do hospital, porque efetivamente o hospital consiga tratar da doença. E as casas de apoio liberam isso e elas ficam num ambiente de muita interação com outras crianças, com outras mães e principalmente com o apoio do voluntário. Agora, em 1998, o Instituto, em parceria com todos esses nossos sensacionais parceiros, né, INCA, SOBOP, CONIAC, nós conseguimos lançar um programa de diagnóstico precoce.
Vocês não imaginam como deve ser, não, eu já presenciei isso. Como fica um médico na hora que recebe uma criança com estágio adiantado, da doença adiantado. Ele normalmente fala, se eu tivesse pego essa criança uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, o prognóstico de cura seria muito melhor. Em relação à ajuda, o senhor falou em parcerias. O povo brasileiro, ele costuma ser muito solidário. Há muitos voluntários? Vocês contam com a ajuda dos voluntários? Só no MEC Dia Feliz, eu falei, são cerca de 30 mil voluntários, que somado aos 34 mil funcionários do McDonald's, alguns até nesse dia estão de plantão ou estão de folga, estão nas suas de férias, eles fazem questão de trabalhar nesse dia. Fora isso, nós temos toda uma gama de trabalho com as instituições que, na sua localidade, é aquilo que normalmente a gente fala, né? É pensar global, agir local, né? A rede de mobilização que essas instituições têm com esses voluntários é fantástica. No MEC Dia Feliz, que é um dia, você reunir 30 mil pessoas, fazer um evento em 22 estados, vender mais de 1.200.000 Big Macs num dia, e os nossos parceiros do exterior ficam abismados, como é que vocês conseguem fazer isso? E uma vez eu disse para o presidente mundial do Instituto de Cada Ronald McDonald, vai ser difícil explicar. Melhor você ir ao Brasil e ver como a gente faz. E ele veio ao Brasil em 1999 e disse, olha, nós nunca vamos fazer no mundo todo um MEC Dia Feliz igual de vocês. Agora, com toda essa arrecadação, no que é investido esse dinheiro? Qual a prioridade? Pois é. Além do diagnóstico precoce, né, que o senhor já falou. O primeiro MEC Dia Feliz foi realizado em 88 e a partir dali o movimento começou a crescer muito. Em 90 ele se tornou de âmbito nacional. O primeiro foi em São Paulo, o segundo no Rio de Janeiro em 89, 90 tomou o âmbito nacional. E nós começamos a verificar a importância de estar trabalhando em parcerias e em conjunto com as instituições no Brasil todo. Foi quando o Instituto foi fundado, em 99, e em 2001 nós coordenamos a Ação Nacional do MEC Dia Feliz, que é uma das fontes de captação de recursos, diga de passagem. Nós temos outras fontes de captação de recursos enquanto Instituto Ronald McDonald. O governo ajuda? O governo ajuda através de subsídios. Nós temos todos os certificados de utilidade pública federal, municipal, estadual. Somos registrados, temos nosso certificado de instituição filantrópica do CNAS. E agora, nesse MEC Dia Feliz, nós também estamos contando com a grande massa dos estados na isenção do ICMS sobre o Big Mac no dia do MEC Dia Feliz. Ou seja, o governo participa dessas ações. Mas os recursos financeiros, fora esses subsídios, ele vem, na verdade, da comunidade, dos parceiros, né, no caso do McDonald's e seus fornecedores, franqueados, e também de público em geral que participa contribuindo mensalmente com as ações do Instituto. Nós poderíamos deixar para os nossos telespectadores um endereço para quem quiser participar do Instituto McDonald como voluntário. A gente deixa esse endereço no ar. Qual seria o endereço? Eu posso dar o site do Instituto, que é www.instituto, não é underline, é aquele hífen mesmo, ronaldcondemudo.org.br. E um telefone de contato, no caso do Rio de Janeiro, seria 21, Rio de Janeiro, 2176-3804. E no próximo bloco, você acompanha uma discussão sobre a falta de investimentos na saúde. Voltamos já.